governo Bolsonaro bateu recorde de conflitos de terra dos últimos 38 anos. Apenas em 2022, foram registrados no Brasil mais de 2.000 casos de conflitos no campo, envolvendo mais de 900 mil pessoas, segundo o relatório anual da Comissão Pastoral da Terra. Além da disputa pela terra, as ocorrências incluem disputas pela água, resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão, contaminação por agrotóxico, assassinatos e outros casos de violência. Para falar sobre a violência no campo, os conflitos pela terra no Brasil, eu converso agora com a Isolete Wischniewski, da Coordenação Nacional da CPT. Boa noite, Isolete, seja bem-vinda aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, obrigada por esse espaço e por trazer essa realidade do campo tão premente, tão necessitada de políticas e que haja uma mobilização da sociedade contra a violência no campo. Pois é, né, Isolete? Vocês acabaram de divulgar esse relatório, né, que mostra muito bem isso, um relatório, por sinal, muito completo, que mostra os conflitos pela terra no governo Bolsonaro. Conflitos esses, né, que geraram aí muitos prejuízos bem significativos para a questão política agrária do país como um todo. E para a gente começar, então, esse bate-papo em relação a esse relatório, quais pontos mais críticos que você pontuaria nele sobre isso? Bom, a gente tem que trazer presente que o governo Bolsonaro é um dos que foram os grandes responsáveis por esse grande número de conflitos no campo nos últimos anos. Mas nós temos empresários, nós temos madeireiros, né? Nós temos mineradoras, nós temos garimpeiros, que também são os promovedores desses conflitos no campo. Nós dizemos que o agronegócio é o grande responsável, né? O que se chama o agro é pop, para nós o agro é morte e o agro é fogo, porque também queima, né? Toca Sim. fogo que coloca fogo que impacta as comunidades, né? Então, esse ano a gente tem muito para mente que, dentro da análise que nós fazemos dos conflitos no campo, que há uma investida, a expansão dos projetos de desenvolvimento para a Amazônia Legal. Então, mais de 50% dos assassinatos no campo são na Amazônia Legal, dos 47 assassinatos, né? São em áreas que têm projetos de desenvolvimento, como a região do Mato Piba, mas também a região hoje da Zona de Desenvolvimento Sustentável Banda Madeira. Nós temos um grande aumento na tentativa de assassinatos, como também nas ameaças de morte. E outra questão que a gente traz é a guerra química, com a questão do impacto dos agrotóxicos sobre as comunidades. Mais de 6.800 pessoas foram impactadas por agrotóxicos e a gente pode colocar aqui 133 pessoas contaminadas, né? Então, a gente tem esse impacto para a mente, a gente chama de uma guerra química, porque é um fator predominantemente hoje de expulsão das comunidades do campo. Então, o agronegócio utiliza o agrotóxico como arma para a expulsão dessas famílias. E outra coisa é o ataque aos povos indígenas, né? Dos números de assassinatos também, a maioria são de indígenas. Em segundo lugar, comunidades, são poceiros e assentados de reforma agrária ou camponeses, mas a grande investida contra os povos indígenas. E também a gente gostaria de trazer, e traz muito propriamente nesse relatório também, as mortes em consequência. Então, a gente quer trazer e revisa que a violência no campo ela vem crescendo nos últimos tempos. Muito mais do que a resistência das comunidades, que é o que a CPT também traz nesse caderno de conflitos, a violência ela é premente, seja por pistolagem, seja pela ação do governo do estado ou pela ação direta das próprias empresas e o agronegócio. Isolete, você mencionou, são vários tipos de violações, né? A gente tem a violência, os assassinatos. Algo que chama muita atenção nesse relatório também são as ameaças de morte. Nesse caso, conta pra gente como que é o trabalho da CPT em relação ao acompanhamento desses casos e das violações também. A CPT sempre diz que esse é uma amostra que a gente tem da realidade do campo, porque a gente não consegue registrar todos os conflitos, né? Nós contamos com os agentes de base que fazem o registro dos conflitos, acompanham algumas comunidades são acompanhadas pelas suas próprias organizações, e a CPT faz essa relação direta de acompanhamento, de denúncia, de acompanhamento aos órgãos públicos para que os casos sejam investigados, né? O programa de defensores de direitos humanos, né? As pessoas que são ameaçadas
Inclusive, é uma questão que a gente precisa urgentemente rever, a questão do programa de proteção aos ameaçados e também esse processo junto aos órgãos de justiça, os acompanhamentos aos casos aos órgãos de justiça. Então, de todos esses casos, a CPT não consegue acompanhar todos, né? Mas a CPT tem atuação em todos os estados brasileiros, mas aqueles que a CPT acompanha, ou ela acompanha diretamente, ou com as articulações com outras organizações, né? Isolete, que o nosso tempo já está, infelizmente, terminando, mas para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, na visão da CPT, o que poderia ser feito, né, para se diminuir as ameaças e os assassinatos no campo como um todo? Nós precisamos resolver o problema da questão agrária brasileira, né? Que é a demarcação das terras indígenas, é um programa nacional de reforma agrária que garanta não só a questão dos assentamentos, mas garanta também a produção de alimentos, garanta que esses assentados eles tenham qualidade de vida, saúde, educação, quer dizer, todos os seus direitos garantidos, né? A titulação das comunidades quilombolas e também a garantia a titulação das comunidades tradicionais, seja ela na sua diversidade que existe nesse país. Então, acho que isso é uma questão fundamental. Outra questão é a impunidade no campo, ela é muito forte, então o sistema de justiça tem que funcionar dentro de uma perspectiva que a gente possa garantir que aqueles casos que acontecem de conflitos e de violências, assassinatos no campo, eles sejam averiguados e as pessoas realmente sejam, não Punidas, digo né? uma punição, mas elas cumpram por aquilo que elas cometem, né? Então, acho que são questões fundamentais. E a sociedade também é responsável por isso. Desde o ano passado, a CPT, com mais de 72 organizações que aderiram à campanha contra a violência no campo, que é importante também a própria sociedade, não só aqueles que atendem diretamente a comunidade, mas aqueles que veem essa realidade de cobrar do governo as ações necessárias para que essa violência diminua. Perfeito. Isolete, obrigada, viu, pela participação aqui no seu jornal e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, um abraço. Outros, tchau, boa noite.